Quero repercutir agora uma informação que surgiu nessa segunda-feira e dá conta de que Marcos Rocha, lateral direito que pertence ao Palmeiras, interessa ao Vasco. Confesso que fiquei surpreso com a notícia, embora vale a lembrança de que o Marcos Rocha tem contrato com o Palmeiras só até dezembro. Verdão já procurou o atleta para propor uma renovação, são duas as possibilidades. De uma extensão até o fim do Super Mundial de Clubes, na metade do ano que vem, o Marcos Rocha preferiria permanecer com a garantia de mais um ano, ou seja, até dezembro de 2025. Não há um acordo, não há essa prorrogação fechada e em meio a esse contexto surgiu um suposto interesse do Vasco, informação publicada pelo pessoal do Bola VIP. O que eu fiz? Mandei mensagem para um dirigente Cruz Maltino e perguntei: existe alguma negociação, algum interesse? A resposta, abre aspas, nunca foi discutido o nome de lateral direito para 2025. Nenhuma possibilidade. Temos PH e Puma, ambos jogando muito bem. Fecha aspas. Então, descartemos Marcos Rocha no Vasco. Lateral tem tudo para permanecer no Palmeiras para a próxima temporada. É homem de confiança do técnico Abel Ferreira. Então, a gente tem que comemorar sim. Vamos ler aqui o primeiro superchat, que chegou aqui do Tássio Belisário. O Vasco comemorar empate e assinar atestado de time pequeno. Há 10 anos sem vencer o Urubu no Brasileiro. Bom, estava falando exatamente sobre isso, né, Tássio? O Flamengo começou um processo de reabilitação do clube, não sei se é essa palavra, em 2013, só foi ganhar alguma coisa em 2019. O trabalho do Pedrinho tem 4 meses, 3 ou 4 meses. E eu acho que já tem resultado. Na verdade, não tem nem 3, 4 meses. Foi no jogo do turno, quando o Vasco foi goleado. Eu acho que a gente tem que comemorar nossas vitórias, principalmente num campeonato brasileiro de ponto corrido, onde 38 rodadas são 38 decisões. Eu não estou comemorando que empatou com o Flamengo, sei que o Vasco está há muito tempo, não sabia que era 10 anos, está há muito tempo sem vencer o Flamengo, mas muito em função da discrepância financeira. Né? Por exemplo, eu falei ontem lá até com um dos dirigentes, falei, por que a gente não contratou esse Gonzalo Plata? Enfim, e porque o Flamengo foi lá e pagou mais caro, acertou o salário, né? O cara jogava na Arábia, imagina quanto que ele não ganhava lá, quanto que ele não veio ganhando. Então, assim, a gente tem que né, não digo comemorar, não, mas ficar feliz de você se igualar dentro de campo com um time que fora dele arrecada 5 vezes mais do que você. Beleza? Aqui, ó. Nosso querido amigo Diego Evandro se tornou membro do canal. Fiquei muito feliz. O Alan Sérgio mandou aqui também um superchat. Paulinho e Jair voltam quando? Paiva demorou para mexer ontem. Ele tinha que ter mexido no intervalo. Tinha que ter tirado o Jean e o Payet para colocar mais velocidade. Não é nem só velocidade. E força também. Eu também teria mexido, mas técnico jovem ainda, sem muita experiência, sem muita bagagem, acho que ele imaginou, pô, imagina se eu mexo e o time perde, né? Eu acho que toma o gol. Enfim, eu acho que teve o time certo. O que não estava no script era tomar um gol no contra-ataque. A bola era do Vasco. Perdeu a bola, tomou o contra-ataque. E aí, um time com a qualidade que tem o Flamengo, deixar o Gerson finalizar. O Gerson vem jogando muita bola aí nos últimos jogos, ter sido talvez o principal destaque dessa equipe do Flamengo. E ele sozinho lá dentro da área finalizou e fez o gol. Mas eu acho que reagiu e eu repito, Alan, sem o coração, sabe? Sem o amor. Acho que se tivesse mais uns 5, 10 minutos, o Vasco conseguiria a virada, pela vontade, pela determinação, pelo ímpeto dos jogadores em campo. Pessoal, quero pedir a vocês para deixar o like, se inscrever no canal,
compartilhar, avisar para todo mundo que toda segunda, quarta e sexta a gente está aqui, de 6 às 7, fazendo essa live aqui para falar do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza? O Tarcísio mandou... Tarcísio não, Tássio Belisário mandou mais um superchat aqui. Ed, quando o Pedrinho irá apresentar boas novidades para a torcida, tipo venda potencial construtivo, name right, investidor para a SAF e nos dar a esperança para 2025 com um elenco de ponta? Bom, eu acho que o Pedrinho, quando tiver essas novidades, ele é claro que ele vai dizer em primeira mão. O que eu posso garantir é que está sendo feito um trabalho muito grande, de excelência, para que tudo isso ocorra e que 2025 seja completamente diferente. Eu acho que o Vasco tem uma espinha dorsal, né? O João Vitor não jogou os 2 últimos jogos, vai entrar ali na zaga, já vai melhorar bastante. Os 2 laterais estão indo muito bem. Os 2 reservas da lateral, tanto o Puma quanto o Leandrinho, são excelentes jogadores. O Emerson é muito bom jogador. Tem a volta do Paulinho e do Jair. O Felipe Coutinho entrando em forma. Eu acho que o Vasco vai precisar ir ao mercado para time titular, né? E aí vai depender muito se o Vasco vai estar na Libertadores, na Sul-Americana. Não sei. Aí tem que contratar, na minha opinião, 2, 3 jogadores de peso, jogadores de nome, jogadores com bagagem, que cheguem prontos para jogar. Mas eu acho que tem que equilibrar as finanças primeiro, e esse ano é o ano disso, né? Vale a pena lembrar que a 777 ela rapou o tacho, né? Antecipou todas as receitas que o Vasco tinha, deixou um monte de dívida, né? Vendeu à vista os principais jogadores e comprou a prazo. Então, muitos jogadores aí, David, Adson, João Vitor, esses jogadores todos têm que ser pagos aí daqui para o próximo ano. E sem nenhum dinheiro no caixa. Então, é uma situação bem complicada, mas que com trabalho, com bastante trabalho, isso certeza vai ser resolvido. Beleza, Tássio? Grande abraço. Muito bonita do Ryan no lance do gol, mas ele, desde os primeiros toques na bola, já deu uma dinâmica diferente ao time, mostrava uma vontade muito grande de jogar e de brigar pela bola, um Coutinho até mais combativo daquilo que a gente estava acostumado a ver até jogando na Europa. E realmente chega a um momento muito especial. E em cima do que você está falando, que o Ryan começa a jogada, porque o Léo Pereira foi dar de letra lá na ponta esquerda. Perdeu a bola, não me recordo agora para quem, né? Acho que Paulo Henrique, alguém do meio campo. A bola foi enfiada por Ryan virou lá no Emerson, o Emerson cruzou, o Puma ajeitou, foi felicíssimo no passe, e lá estava a cabeça do Coutinho. Pois é, inclusive esse é o detalhe em relação ao Paiva, que nós vamos trazer também, que tem conseguido mexer no time de maneira importante para que a equipe reaja. O Vasco chegou nesse domingo ao seu 10º jogo consecutivo fazendo gols. E em 7 desses jogos o Vasco saiu atrás. O Vasco tomou o primeiro gol, mas conseguiu empatar ou virar. Nem sempre ganhou. Como foi, por exemplo, o caso do jogo do Bragantino. Tomou 1-0, virou, depois tomou um empate. Mas conseguiu ótimos resultados. Contra o Criciúma também. Contra o Criciúma também fora de casa. Tomou 1-0 logo cedo, virou ainda na primeira etapa. Depois, já no finalzinho, tomou o 2-2. Mas conseguiu realmente uma sequência positiva, como tem nesse momento. E muito disso se deve também às mexidas que o Paiva fez. Quer dizer, nisso que a gente falou. Jogadas de Ryan, Emerson, Puma e Coutinho. Todos entraram no segundo tempo. E é importante você ter o elenco. Se você não tiver o elenco, não adianta nada, né? Eu até brinco com o pessoal. E nem prancha dizer, não tem como fazer omelete sem ovo. Então, futebol, se não tiver qualidade, não adianta, você não vai conseguir fazer time de futebol. Agora, também é importante a gente dizer que não vale só para o Vasco, não, para todos os times.
A atenção é do primeiro minuto até o apito final. Não podemos esquecer que agora tem acréscimo. Isso valeu para o Fluminense. Ganhava de 1-0, 3 pontos preciosos, fora de casa, jogo difícil lá em Caxias. E aí, em 2 minutos, tomou 2 gols e deu no que deu. Bem, você trouxe na Super Rádio Tupi uma informação importante, que é sobre um atacante que está emprestado e o Vasco vai comprar. Vai comprar por conta de uma cláusula contratual. Nós estamos falando do David, jogador que está nesse momento emprestado ao Vasco pelo Internacional, empréstimo válido até dezembro deste ano, até o último dia do ano, 31 de dezembro. Só que o contrato prevê que se o David jogasse 60% das partidas do Vasco na temporada, o Vasco teria que ativar a cláusula de compra. Ou seja, teria que pagar ao fim do vínculo um valor que no caso é de 17 milhões de reais para ficar com o jogador em definitivo. E por que já ativou essa cláusula? Porque o David chegou nesse domingo a 38 partidas. Mesmo que o Vasco chegue às finais da Copa do Brasil, se ele fizer o máximo de jogos possível na temporada, esse número vai ser de 61 partidas. E 60% de 61 é 37. Basta você fazer a conta aí. Você pega na calculadora, você vai chegar. É 37 uns quebrados. Se você faz 38 jogos, você ultrapassa aquilo que o Vasco pode fazer. Se o David não fizer mais nenhum jogo daqui em diante, ele vai ter no mínimo 60% dos jogos do Vasco disputados nesse ano. Claro que agora tem muito mais, ele raramente ficou de fora, mas mesmo que ele não jogue mais, ele já vai ter batido essa meta. Então o Vasco tem que comprá-lo, tem que pagar 17 milhões de reais ao Inter no final do ano e, obviamente, apresentar a ele um novo contrato, esse em definitivo. Ele que está emprestado ainda tem seus direitos econômicos ligados ao Inter, mas esse foi um acordo celebrado no contrato assinado no começo do ano, quando ele ainda estava vindo do São Paulo, também emprestado pelo Inter. Muita gente acha que ele é gaúcho, não, ele é capixaba e é torcedor do Vasco da Gama. Ele revelou isso na apresentação, a família toda, estava realizando um sonho. Começou contestado, e agora ele tem sido muito útil ao Vasco. E até com essa cláusula aí, eu acho que é uma boa compra. E recentemente até recebeu uma proposta do exterior. Se a ideia é comprar, valorizar e vender, acho que o caminho é esse. E na verdade acho que mais além da valorização, ídolo, ele vem sendo útil à equipe, né? É um jogador que taticamente vem sendo importante, não é de fazer muitos gols, mas nunca foi também um artilheiro espetacular. Talvez um pouco na época do Vitória, quando ele começou a carreira dele, ele tenha surgido fazendo muitos gols, mas nesse time do Vasco e em outros também ele adota uma postura de buscar o jogo de trás, puxar contra-ataques, é um jogador que atua pela beirada esquerda do campo. Então nem sempre encontra-se em condição de fazer gols, mas é um jogador que vem sendo muito útil e vem provando isso ao longo da temporada e agora vai ser jogador do Vasco em definitivo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Muito bem. Vem cá, a gente tem falado sobre a possibilidade do Vasco jogar no Maracanã com o Atlético nas semifinais. Ainda não tem data o sorteio, gente. A expectativa até era que nesta segunda-feira confirmasse para a quarta, depois de amanhã. Até o momento que nós estamos preparando esse vídeo, não tem essa confirmação. Diriam os antigos, em que pé está essa situação? Está em 2 pés, só que um depende do outro. É o seguinte, os dois juntos, um vai depender do outro para sustentar. Tem que firmar os 2 pés primeiro. Primeiro pé é o seguinte, o mando de campo. Se o primeiro jogo indicar mando de campo para o Vasco, no Rio de Janeiro, obviamente, se for o jogo de ida, o Vasco deve tentar o Maracanã por conta da renda, por conta da expectativa. Naturalmente é um jogo que vai abrigar um grande público, bem mais do que as 20 mil pessoas que cabem em São Januário. No Maracanã você teria... Que nunca dá 20 mil também. Pois é, dá 18. Tudo dá 17 e tanto, dá 18. Então no Maracanã você tem pelo menos o triplo disso. Um jogo de Maracanã cheio você tem 60 mil pessoas. Ontem deu 59.463, público presente 63.830. Então, você podendo ter um público desse numa semifinal de Copa do Brasil e com a renda, obviamente o Vasco arrecada pelo menos o dobro do que arrecadaria se o jogo fosse em São Januário. Pelo menos é uma proporção. Mas isso se for o primeiro jogo. Se for o segundo,
aí o Vasco deve mandar o jogo em São Januário no sentido de tentar pressionar o Atlético também, utilizar o fator casa, território hostil, aquela coisa toda, e o Vasco... Como o Atlético vai utilizar na Arena, lá em BH. Naturalmente. E o Vasco não perde em São Januário, se eu não me engano, 12 partidas, então isso é um número importante. Agora, isso, repito, se o mando indicar o jogo de ida para o Vasco. Ainda que isso aconteça, o Vasco, aí é o segundo pé, o Vasco tem que entrar em concordância com o consórcio do Maracanã, liderado por Flamengo e Fluminense, que a gente sabe que não tem uma relação lá muito espetacular, teve a licitação agora que estiverem lados opostos, então, e ainda vai ter semifinal de Libertadores depois disso, né? Então, as datas não chocam, mas se Flamengo e Fluminense passarem, jogam as semifinais e naturalmente vão utilizar o Maracanã, cada um numa semi, então pode ser que criem um caso, mas tudo isso realmente depende de uma série de questões políticas, de governança, como a gente fala. Então é isso, galera. Agradecendo os demais aí dos canais aí, do canal do Mundo Ed, canal do Nicola, canal do Elton Campos, que sempre trazendo novidades aí pra nós. Se inscreva aí no canal deles, o link tá na descrição. Bem, galera, como vocês viram aí, né? O Nicola trouxe uma informação aí que ele recebeu. O Vasco tá interessado, que o Vasco estaria, né? Interessado no Marcos Rocha, o lateral direito do Palmeiras. Então ele foi lá conferir, né? Viu que não tinha nada. A gente espera, né? Que o Vasco se reforce. Já fique pensando mesmo em reforço para 2025. Porque se você parar pra pensar, até o Fortaleza já contratou, né? Jogador para 2025. Então é complicado, né? Mas tem que pensar já também nessa próxima temporada. Bem, galera, o Pedrinho ontem foi no canal, né? Canal do Fui Clear. Ele falou algumas coisas interessantes. A gente vai trazer depois nos vídeos aí. O Pedrinho falou uma coisa importante. Abre aspas. Encontrei um vestiário triste e desconfiado deles mesmos. E eu mostrei para os meus atletas que todos eles ouviam sobre eles não eram verdade. A primeira vitória nossa tem que ser mental. Eu encontrei um vestiário triste e desconfiado. E mostrei para os meus atletas que tudo que eles ouviam sobre eles não era verdade. Mérito total do Paiva. Fecha aspas. Então é isso, galera. Pedrinho, essa subida de produção aí do Vasco. Graças também ao Pedrinho, né? Que botou o Vasco em outra prateleira, né? Porque a gente tava. Pedrinho foi fundamental aí nessa arrancada. E agora é torcer pra a gente tentar conseguir ganhar algum título, né? Copa do Brasil. E galera, a notícia de ontem foi a obrigação, né? O David bateu a meta. Contrato aí muito estranho. O David nunca tinha sido comprado aí por os clubes aí que foi emprestado. Então o David, o Vasco vai ter que pagar 17 milhões ao Internacional. O David bateu mais de 60 jogos. Então é isso, galera. O David aí vai ter que ser pago. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like aí que é importante. Compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificações, comente aí o que você achou das notícias hoje, deixe a cidade de onde você está falando aí. E é isso, e até mais.